Será que quando nós olhamos cantamos, né? Nós podemos o nosso mundo transformar? Será que nós cremos dessa forma? Que assim seja, né? Que nossa união, nosso estar juntos, nossa comunhão, que é até o tema que eu quero repartir um pouco com vocês hoje, que isso possa fazer o mundo em que vivemos ser transformado, né? E que muitos, assim como eu, tenham o privilégio de cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos, a minha vida sem irmãos e irmãs, né? A igreja é uma parte fundamental na nossa vida em Cristo, né? Eu tenho pensado assim que nas maiores lutas que eu tive na minha vida, os irmãos sempre foram muito presentes, né? O Senhor me sustentou. É claro que a minha comunhão com Deus foi o que me fez permanecer, mas muitas vezes os irmãos foram usados para poder me apontar para Cristo e melhorar a minha comunhão com o Senhor, né? Então a igreja, ela não pode apenas cantar, mas ela tem que viver isso que a gente cantou, né? Essa tem que ser a vida diária da igreja. Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nós, como sempre, Senhor, queremos confessar diante de Ti, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade, como somos pequenos e frágeis, e precisamos, Senhor, da Tua graça, Senhor. Pai, é necessário, Senhor, que Tu continue sempre, Senhor, falando conosco, e sabemos que Tu usa, Senhor, a vida daqueles que são seus. Pai bendito, e nessa dependência queremos aqui, Paizinho querido, pedir, Senhor, em favor da vida do Felipe, Senhor. Oh, Senhor, que ele, cheio da Tua graça, Senhor, possa transmitir para a vida da igreja aquilo que nós necessitamos, Paizinho querido. Então, abençoa a vida do Felipe. Encha ele da Tua graça, que Teus dons se manifestem aqui. Ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos também que Tu abençoe a vida do Teu povo, Senhor, para que recebam com graça o que vem da Tua parte. Não como se tivessem recebido do Felipe, Senhor, mas que recebam da Tua parte, Paizinho querido. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu estou um pouco com gripe, então talvez saiam algumas... Tem que parar para tomar uma aguinha e tossir um pouco. Eu queria fazer uma catequese, né? E explanar um pouquinho, lembrar do começo da vida cristã, né? E pegar nas escrituras, lembrando, não vou ler os textos, mas a gente vai lembrar a história da igreja de Mateus ali, um pouco para frente. Aí sim a gente chegar onde eu quero falar sobre a vida de igreja, né? A grupo caseiro, a vida de relacionamento de igreja, como funciona a igreja na casa, como que deve trabalhar. E, bom, é importante, né? Às vezes, uma vez eu falei aqui sobre a questão de nós lermos as escrituras de uma maneira organizada, né? E não assim, pegar um texto hoje, abrir a Bíblia, pegar o texto amanhã, ler um livro hoje, aí depois ler outro livro, e até ordenadamente, no sentido que a Bíblia está escrita, né, principalmente o Antigo Testamento, você vai ter dificuldade de entender algumas questões em relação a tempos e épocas, né, e lugares em que eles estão falando. Por exemplo, quando a gente pega o livro dos profetas, ali, Esdras, Neemias, eles não foram colocados na nossa Bíblia em ordem cronológica. Então, você vai pegar um livro que está falando sobre pós-exílio, antes, e depois você pega outro livro que está falando sobre o exílio, dentro do exílio, e depois um que é antes do exílio. Então a gente precisa entender, né, ter uma noção de tempo e lugar,
aonde a Bíblia foi escrita. E aí no Novo Testamento, eu estava pensando essa semana, né? Mateus, a gente começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Relembrar, né? Mateus foi discípulo de Jesus, Marcos não foi discípulo de Jesus, Lucas não foi discípulo de Jesus, aliás, não está entre aqueles 12, né? Não estavam com Jesus, e João foi discípulo de Jesus. O livro de Lucas, de Mateus e de João, são livros que, para mim, falam muito da intimidade que eles tinham com o Senhor, né? Então, é perceptível que alguns discípulos eles tinham mais intimidade com Jesus. Entre eles, João e Mateus. E talvez por Mateus ser um cobrador de impostos, ser um cara mais organizado, ele conseguiu relatar algumas coisas, e João, por ter também essa intimidade, teve um livro que, para mim, ele é muito rico na intimidade com Jesus, né? Tem coisas muito particulares de João que você percebe que é Jesus, muita fala de Jesus no livro de João. E Marcos e Lucas foram escritos depois, e Lucas, Deus deu uma sabedoria gigantesca. Lucas era médico, né? E Lucas pegou ali o que estava não em ordem cronológica, e ele começa o livro dizendo que ele escrevia para Teófilo, né? E ele tentava colocar em ordem, né? Ele pegou um cara mais cheio mais detalhista, mais didático, um cara mais inteligente, pode-se dizer assim, né? Porque às vezes a gente acha que o reino de Deus é para os burros, não é para os burros, é para os simples de coração, né? Isso é uma questão. A gente pode sempre crescer dentro do reino de Deus, né? É a singeleza de coração. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser ignorante para ser discípulo de Jesus. Pedro, a gente vai ver que Pedro, eles eram homens iletrados e incultos, mas eles não permaneceram lá na sua simplicidade de coração, sim, mas não na sua sem estudar a palavra, sem conhecer. A gente vai perceber que depois, lá na frente, Pedro é o que levanta a igreja de primeiro e que começa a pregar para todo mundo. Aquele cara que não tinha, teoricamente, capacidade de nada, Deus fez multiplicar a capacidade nele, né? Então, assim, ignorância, né? A gente pode ter alguma dificuldade de entendimento, mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nas nossas vidas e faz a gente progredir, né? Então, às vezes, Deus usa pessoas muito inteligentes no reino de Deus, assim como usa as com menos inteligência igual eu. Mas aqui levantou um médico e o médico começou a colocar as coisas tudo em ordem. Então a gente começa a entender um pouco melhor desde que Jesus nasceu até a morte de Jesus. Pois bem, em João, a gente tem o último livro escrito enquanto Jesus estava vivo, né? Eu falo assim que a igreja, ela começa sem Cristo em Atos, né? Então, a primeira versão de igreja, a primeira expressão de igreja sem Cristo vivo é em Atos, né? Até ali não existia grupo caseiro, não existia igreja nas casas, né? Era Jesus que era presente e Jesus ensinando e preparando os discípulos para que quando ele morresse, eles pudessem dar continuidade a essa obra dele, né? E em Atos, a gente vê, então Jesus é crucificado, depois ele ressuscita, e logo em Atos 1, vamos abrir ali, em Atos 1, Jesus aparece para os discípulos, né?
E 3 ele fala assim: a eles também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então nós viemos de Jesus morrendo, ressuscitando, lembrando, parênteses, de um Pedro que negou a Cristo, né? Falou no meio daquela galera ali: mas você estava com Jesus. Não, eu não conheço ele, não sei o que está falando. E ainda nessa sequência, Jesus aparece a eles e fala o quê? Que era para eles que esperassem a promessa do Pai. E que João tinha batizado eles com água, mas eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Eles não entendiam o que era isso, né? No 6 fala assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Então ele já estava pensando que Jesus já ia voltar, já ia restaurar o reino e ia resolver o problema já logo em seguida, né? E ele fala assim: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí ele vem com um versículo que é precioso e que muitas vezes nós não damos o devido valor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus vem para eles e fala: olha, fiquem tranquilos, esperem, vai descer o Espírito Santo sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo. Em Itapema, em Santa Catarina, no Brasil, no mundo, né? E aí, logo em seguida, em Atos 2, tem a escolha do 12º apóstolo, né? Que Judas saiu. E logo em seguida, a palavra fala sobre a descida do Espírito Santo. Vamos ler lá, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de outras nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão de que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falando em sua própria língua materna, né? Aqui está falando de uma língua materna. E estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, porventura não são galileus todos esses que estão aí falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, de romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então, houve ali uma manifestação do Espírito, né? A Bíblia fala que veio que como línguas de fogo sobre cada um deles, e eles começaram a falar em línguas, e o povo, perplexo, não entendia o que estava acontecendo, alguns começaram a zombar, e outros não entendiam. E aí,
eu quero chamar a atenção para uma ação de Pedro, comparando aquele Pedro lá que negou a Cristo, né? Então se levantou Pedro. Você imagina Pedro, há pouco tempo atrás, sendo interrogado se ele conhecia Jesus, e ele com medo, dizendo que não. De repente, esse Pedro se levanta no meio de um monte de gente e começa. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomais conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre aqui é o que foi dito lá atrás na profecia de Joel. E o que era a profecia? Joel tinha profetizado há muitos anos atrás. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que a todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Joel tinha uma profecia lá atrás, e Pedro levanta e fala: o que está acontecendo aqui é o que Joel profetizou lá atrás. É interessante porque assim, a gente está falando de um povo judeu, então eles conheciam muito bem as profecias, né? A gente está falando de Jerusalém. Talvez para nós que nunca tivemos nenhuma base judaica, né? A gente nem saberia quem era Joel, mas o que é Joel e tal, mas eles tinham muita consciência. Então, quando Pedro fala isso, eles, com certeza, eles ligaram ao que Joel tinha falado, porque eles sabiam o que Joel tinha falado. Joel 2:28, lembrar aí. Aí Pedro volta, toma a palavra e fala: varões, aliás, ele continua falando varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele em vós, entre vós, como vós mesmos sabeis. Você vê que Pedro, ele bate em cima, né? Ele fala: varões israelitas, atendei essas palavras, Jesus, o Nazareno, aprovado por vós, aprovado por Deus diante de vós com milagres, ou seja, confirmando o que Jesus tinha feito, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, né? Havia confirmação daquilo que Jesus tinha feito. Eles viram o que Jesus tinha feito, eles tinham presenciado o que Jesus tinha feito, e Pedro usa isso para confrontar eles. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os mataste, e crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus... Esse texto, gente, é maravilhoso, né? É um texto da nossa catequese, mas é um texto que, para mim, ele relata o poder de Deus, a santidade de Jesus, o poder de Jesus vencendo a morte, porque a morte não podia retê-lo. E ele fala assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível que ele fosse retido por ela. Então Pedro lasca ali um versículo falando: olha, ele ressuscitou, porque a morte não podia vencer ele, porque ele não tinha pecado, ele ressuscitou, e Deus rompeu os grilhões da morte, ele não foi preso pela morte. E aí ele traz mais uma profecia, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim sempre o Senhor, via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, Davi falando, profetizando. Também a minha própria carne repousará em esperança. Por isso alegrou o meu coração e minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ô Noah, pega uma aguinha, papai.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, mais uma profecia, né? Davi, lá atrás, o que Davi tinha dito, Pedro traz para confirmar o que estava acontecendo naquele momento. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, existia uma consideração máxima por Davi, né? Porque não sei se vocês lembram, mas eu até reparti isso aqui um dia, que o judeu, ele esperava a restauração do reino de Israel, né? E espera até hoje, né? Eles esperam a restauração do reino de Israel. Mas o que é essa restauração? A restauração é um povo que foi, e chegou no ápice. O povo de Israel, qual foi o ápice do povo de Israel? Com Davi. Davi dominou sobre muitas terras, era um povo abastado, rico, produtivo, muito forte de exército, e ele dominou sobre muitas nações, Davi. Então, quando os judeus, os israelitas, né? Judeu, israelita, hebreus, basicamente a mesma coisa, né? O judeu, ele vira judeu, mas quando as tribos de Israel elas se dividem e os dois judeus e a tribo de Judá e de Benjamim fica junto no sul e as tribos do norte elas fazem uma mesclagem, né, de raças. Então o israelita ele começa a ser chamado de judeu, mais ou menos isso. É mais profundo, mas é mais ou menos isso. Então quando a gente fala judeu ou israelita é basicamente a mesma coisa. Então, então o povo esperava a restauração do reino de Israel, e espera até hoje. Só que o que é o reino de Israel? É dominar sobre os povos. O povo espera que Israel vai dominar sobre todos os povos. É isso que o judeu espera. E lá atrás ele esperava a mesma coisa, né? Então quando fala sobre restaurar o reino de Israel, humanamente falando, pensando no povo judeu, é de volta o governo sobre a maioria das nações, né? É aquilo que tinha em Davi. Porém, quando Jesus fala sobre restaurar o reino, não era isso, era outra coisa, né? Muito melhor. Então, ele fala sobre Davi, daí ele fala, né? Aí Pedro volta, né? Aí ele fala, e fala assim, ó, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado, um dos seus descendentes se assentaria no trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Pedro confirma uma profecia lá de trás e Pedro vem cá e confirma para todo aquele povo. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Davi, ele traz mais uma profecia dizendo sobre Jesus. O que Davi fala aqui? Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Deus a Jesus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Que rico, hein? Pedro dando uma lascada gigantesca. Esse Pedro, que pouco tempo atrás, ali, quem que acha ali? Vamos ler aquele texto que Pedro nega Cristo ali. Quem puder achar o texto e ler em voz alta aí, eu agradeço. Então esse Pedro, que pouco tempo atrás estava envergonhado, tímido, com medo da morte, por
por ser amigo de Jesus, e é interrogado se conhece a Jesus e nega. Ele se levanta no meio de uma multidão e começa a falar sobre as riquezas. Na realidade, ele faz uma pregação que muitas vezes a gente prega, que é o que a gente prega para aquele que quer se converter. Ele fala sobre a grandeza de Deus, ele fala sobre a santidade de Jesus, que não encontrou pecado, ele fala sobre a ressurreição, ele fala sobre a descendência do Pai, sobre a dependência do Pai, né? De que ele dependeu. Então você vê Pedro fazendo basicamente quase uma apostila 1 para todo mundo, né? Só que com muito mais graça e sabedoria. E qual a consequência disso? Quem achou aí o versículo de Pedro? Leia aí, bem alto. Exatamente. Então, mais uma vez, um Pedro sem o Espírito Santo, né? Não tinha experiência do Espírito Santo, e com medo, e um Pedro cheio do Espírito Santo levanta-se no meio de uma multidão e não está preocupado se vai morrer, se vai ser crucificado, se vai ser apedrejado, se vão rir da cara dele, se vão bater nele, se vão expulsar ele, não está nem aí. O que ele quer é repartir aquilo a experiência que ele teve, né? Atos 4, vamos ler só um rapidinho aqui, depois a gente volta para esse texto. Atos 4, 12. Atos 4 fala sobre a prisão de Pedro e João, né? E aí, mais uma vez, né? Um cara que estava com medo chegou diante do sumo sacerdote, dos caras da lei daquela época, e lascou Jesus neles, né? E aí, Atos 4, 13, fala assim: ao verem a intrepidez de Pedro, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Hoje eu não troquei os versículos, Luciano. O Diego falou sobre a maneira de falar, né? Que Pedro que o denunciava, né? Ou seja, parecido, provavelmente porque andava muito com o mestre. E aqui fala sobre intrepidez, né? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Voltando no 37, a gente vê o resultado de alguém que entendeu a sua vocação. Eu queria dizer para vocês assim, que vocês têm me ouvido falar muito sobre vocação, sobre alvo, né, meta, em cima de 1 Coríntios 9, mas eu queria pegar uma fala que tem na apostila da Igreja nas Casas, que é para cooperador, mas não é só para cooperador, é para todo mundo que se converte. Pode-se dizer até que talvez o cooperador possa ter uma necessidade mais clara de entender isso com mais clareza, mas é para todo mundo que se converte. Tem um trecho na apostila que fala assim, ó: qual a importância de ter um alvo claro? Todo mundo que trabalha, ou todo mundo que estuda,
tem que saber disso, né? Eu não penso que tem jovem aqui... Quer ver quando vai casar, meu? Meu, pensa nos caras que tem um alvo assim. O cara fica 5 anos, rapaz, não tem que fazer isso e tal. Quando quer casar, rapaz, pensa no alvo. Não é não? E começa a trabalhar, e procurar emprego, e distribuir currículo, e estudar, e não sei o quê, e precisa ganhar mais. Ué, mas... E lá atrás, o tempo, é alvo, tá certo, é o alvo, quer casar, e ele sabe que ele não vai poder casar se não tiver como sustentar a casa, né, Mica? É ou não é? Ah... E vai ver que de amor ninguém vive. O amor é um complemento, mas a gente precisa trabalhar e ter a vida financeira ordenada. O amor o Clóvis dá também para sua. Boa, Clóvis, gostei dessa daí. Então, a importância de ter um alvo claro. Esse alvo é a fonte de inspiração. Vamos lá, de novo. Este alvo é a fonte de inspiração para tudo o que temos que fazer. Toda a nossa paixão, aspiração, dinâmica, mente, coração, força e alma aponta para esse objetivo. O objetivo, ele domina tudo, determina, conduz e dá direção e inspira. Quando nós não temos objetivo, não temos alvos, nós corremos um risco. Vamos ler lá em Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Texto maravilhoso também, né? Um irmão sem alvo fica à margem do propósito eterno de Deus. Ele pode não ser útil para a obra. Lembre essa frase. Um irmão sem alvo fica à margem do propósito de Deus. Pode não ser útil para a obra. Ele passa a viver como? Se imagina se Pedro chegasse lá, recebeu o Espírito Santo e línguas de fogo e fala em línguas. Aí ele fala, agora eu vou fazer uma reunião aqui e vamos fazer um churrasco. Talvez é o que nós faríamos, né? Provavelmente. Vamos fazer um churrasco e vamos lá dar risada, fazer um grupo caseiro e vamos lá. E chama lá os irmãos, e agora semana que vem vamos alugar um lugar, vamos se reunir, e na outra semana isso. Não foi o que aconteceu. Eles olharam e falaram, peraí, Deus deu, nós precisamos repartir esse negócio, peraí. E aí começa agora. Levantou no meio da galera, e Jesus, e Jesus, e Jesus, e saiu dali, Jesus, 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 e os discípulos saíram, Jesus, 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 e estavam preocupado com as outras coisas, não estavam preocupados com nada, e Jesus, 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 eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo. Aquilo passou a tomar conta da mente, do coração, das suas decisões, das suas necessidades, tudo era envolvido por meio da vida de Cristo. Tudo tinha que ter uma ligação com o propósito de Deus, senão não tinha valor para eles. E muitas vezes a gente se perde nessa caminhada, né? E eu te falo, eu mesmo me perco muitas vezes, né? Vem as coisas do dia a dia, lá que Lucas fala, né? As fascinações da riqueza, os deleites dessa vida, os prazeres dessa vida, ou os prazeres da carne, né? Não lembro agora certinho as palavras, mas vem e a gente começa a permitir, e aquilo começa a concorrer. Eu me converti, eu tenho aquele desejo, esse alvo, eu entendo que ele tem que me mover, que ele tem que me aspirar, que eu tenho que ter a paixão, que eu tenho que ter ele na minha mente, no meu coração, com força na minha alma, tem que apontar para esse objetivo, mas daqui a pouco eu começo a colocar outras coisas também com um certo grau de importância, e daqui a pouco eu vou vendo, e aí eu vou
eu vou encolhendo a obra do Espírito Santo, e vou sendo um bom profissional, vou sendo um bom empresário, vou sendo um bom... um cara que estuda pra caramba, que é um bom aluno de faculdade, e aí o propósito eterno de Deus vai encolhendo, vai mexendo, e aí a semente fica no meio dos espinhos, os espinhos vão crescendo, e passa 1 ano e não acontece nada, e 2 anos não acontece nada, e 3 anos não acontece nada, e 4 anos não acontece nada, e a vida é aquela vida monótona, e aí eu começo a olhar para os irmãos e dizer, porque na igreja não acontece nada, porque os irmãos são um problema, porque o fulano de tal, e aí todo mundo, tudo que repete, tudo que quer, vem um irmãozinho mais novo e reparte algo precioso, e aí eu já digo, mas eu já sei, eu já vivi, não é bem assim, e aí vai indo, ou viram um cara que não evolui, não consegue sair daqueles espinhos, ou o cara abandona a fé. Abandona a fé, porque muitas vezes o cara se frustra porque ele não está fazendo aquilo que Deus ensinou ele a fazer, e não há alegria no espírito, né? Então, a importância de termos um alvo. Pedro tinha alvo. Você imagina esses irmãos, eu fico pensando assim, quando Jesus morreu, eles devem ter ficado pirados, né? Cara, e agora? O que nós vamos fazer? Meu Deus, ele morreu. Porque assim, por mais que eles tinham entendimento, tinham vivido com Jesus, Filipe, no finalzinho, ele chega para Jesus, vê Jesus curar, vê Jesus expulsar demônios, vê Jesus pregar, Jesus falando. Aí ele chega no finalzinho, Filipe, e fala assim, se tu é verdadeiramente o Filho de Deus, tem só como mostrar ao Pai para garantir, sim, 100% que tu é o Filho de Deus? Aí Jesus, Filipe, se tu não crê em mim, crê o quê? Pelo menos nas obras que eu faço. E Jesus com paciência, né? Imagina a paciência de Jesus, né? Fosse nós e dizer assim, esse aí não entendeu nada, tem que se batizar de novo. Não entendeu nada do reino de Deus. Rapaz, tem que ir lá ver apostilão com ele, que está sem entendimento nenhum e tal. E aí tu imagina esses caras tudo dentro de uma casa, sentado lá, e pai, agora Jesus morreu e tal. Tomé, né? A história de Tomé é fantástica. Que Tomé até ele incrédulo, né? E acontece aquilo com Tomé, né? Jesus se apresenta a Tomé. Então assim, você vê que para os discípulos foi um choque, né? Não era algo esperado. Eles não tinham o Espírito Santo que revelou a eles, olha, fica tranquilo, ele vai ressuscitar. E aí, de repente, eles recebem o Espírito Santo. E aí esse povo que não tinha, que tinha medo, que era acuado, que se envergonhava, que não tinha nenhuma certa confirmação de que Jesus era mesmo o Filho de Deus, recebe o Espírito Santo e sai. E aí começa a ir um para o lado e outro para o lado. E aí o primeiro resultado, vamos lá, Atos 2, primeiro resultado. Atos 2, 37. Ouvindo eles essas coisas, tudo que Pedro pregou, falou e tal, fizeram uma pergunta. Compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos então, irmãos? Aí Pedro vem, mais um texto da apostila. Vocês veem como Pedro teve muita sabedoria de pincelar todos os pontos importantes da vida de Jesus, para gerar fé no coração deles. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você imagina alguém que não tinha recebido o dom do Espírito Santo, acabou de receber o dom do Espírito Santo, levanta, começa a pregar e fala, vocês têm que se arrepender, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. Uma experiência recente, né? E ele vai lá e fala, arrependam-se, cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Vamos lá. A gente pega um povo que não tinha uma experiência, né? Não que não tinha nenhuma, mas que não tinha uma experiência de Espírito Santo. Um povo que tinha dificuldade de entendimento ainda. Um povo que tinha medo. A gente vê na vida de Pedro. Esse povo se reúne, desce o Espírito Santo, eles começam a pregar o evangelho, Pedro se levanta junto com os demais apóstolos, prega, fala sobre toda a vida de Jesus e, de repente, 3.000 pessoas se convertem. Espera aí, a gente não está falando assim, ó, que eles pegaram e falaram: tá bom, então, quem quer ouvir o evangelho? Ah, eu quero 3.000, então, espera aí, segunda-feira, às 9 horas, apostila 1, lição 1, aqui. Na outra segunda-feira, lição 2. Na outra segunda-feira, lição 3. Não, não era isso. Né? Não que está errado, não está errado. Né? As coisas são um tema para outro momento. Né? Houve muita evolução na humanidade e houve muita transformação, e eu acho que às vezes a gente tem que entender isso também. Mas na hora, foi a ação do Espírito Santo. E eles o quê? E as pessoas se batizaram. E aí... Pode falar, Marcelo. Boa. Pegou um monte de peixe. Boa, boa lembrança. Pescadores de homens. Quem aqui é pescador de homem? Eu sou. Eu confesso que eu tenho sido um mau pescador, mas eu quero ser um bom pescador. Você sabe que a pregação do evangelho, para gente que tem... minha área é venda, né? Minha vida inteira. E na venda a gente fala sobre prospecção. Quanto mais você prospecta, quanto mais você joga, mais chance você tem de colher. Né? Então, assim, se você visita um cliente por semana, você tem chance de vender para aquele cliente. Se você visita 10 clientes por mês, talvez uma taxa de conversão de 20%, você tem chance de vender para 2 clientes. Se você visitar 100, você tem chance de vender para 20 clientes. Então, tem uma empresa que é alemã, que a gente trabalha, ela bate muito em cima disso. Ela fala assim, ó, o que é o negócio dela? Ela não quer saber quando é que tu vende, ela não quer saber quanto tu compra, ela não quer saber nada. Ela quer saber quantas pessoas você atendeu no ano, mensal. Porque a base de venda dela, de projeção de venda, é porque é de quantas pessoas ela prospectou. Então, se eles têm lá a meta de atender 100 pessoas por mês, eles sabem que como a taxa de conversão deles é 20%, eles vão ter 20% de venda. Agora, se eles olham e veem que o cara atendeu só 70%, só 70 clientes, ele vai em cima do vendedor e fala, ó, você atendeu só 70 clientes, você tem que atender 100. Então, eu estou comparando, né, porque talvez fique um pouco mais fácil de a gente entender. O que eu quero dizer? É que, por tanto de pessoas que a gente prega, é a possibilidade de conversão. Né? Se eu prego para 2 no mês, para 10 no mês, talvez um se converta. Eu não sei qual que é essa taxa de conversão. Mas se eu prego para 100, com certeza vai se converter aí 2, 3, 4. Ou seja, quanto maior a minha rede, mais peixe eu pego. Né? Então, a prospecção do evangelho, o falar de Jesus, é uma coisa que a gente tem buscado trazer de novo a vida da igreja comum, diária. Né? De ser algo que a gente... dentro desse propósito aqui. Por quê? Porque muitas vezes eu penso que, eu vou falar de mim, que não é porque eu não amo a Deus, não é porque eu não tenho vergonha de falar do Senhor.
Na realidade, o que eu tenho é uma dificuldade de me concentrar, muitas vezes, nesse alvo. Por quê? Porque as coisas seculares vão roubando o meu tempo, né? É homeschool, é os filhos, é trabalho, é isso, é aquilo. Quando, às vezes, quem aqui não fala ou já não ouve essa frase assim, nossa, essa semana foi uma correria. E entra a semana que vem, meu Deus, que correria. E que correria, que correria. E a vida parece que passa cada vez mais rápido e um monte de coisa, e telefone tocando. Mas muito disso é feito para tirar os olhos do alvo. Porque Satanás sabe que se nós estivermos comprometidos, vou ler de novo, se nós entendermos a importância do alvo, ou seja, esse alvo é a fonte de inspiração para tudo o que temos que fazer. Toda a nossa paixão, aspiração, dinâmica, mente, coração, força e alma aponta para esse objetivo. E o objetivo domina tudo, determina, conduz, dá direção e inspira. Se Satanás permitir que a gente se mantenha nisso, nós vamos fazer um caos aqui nesse mundo. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos estar concentrados, nós vamos ganhar vida. Então, o que Satanás faz? Ele tenta tirar o nosso foco com coisas lícitas, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não perder o alvo. Então, Pedro vem e fala, e 3.000 pessoas são batizadas. E aí, a gente entra na primeira igreja, agora sim. Primeira igreja, como é que eles viviam, né? Como é que vivia esse convertido? Foi lá, batizou, tá, e agora? Vamos lá, Atos 2. Continuando. Como é que eles viviam? Batizaram 3.000, e aí? Fizeram um grupo caseiro, 2, 3, organizaram, levantaram pastores, líderes, né? Como é que eles começaram a viver a vida da igreja? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que os apóstolos tinham, né? Na comunhão, relacionavam, estavam juntos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, olha para o teu grupo caseiro agora, pensa no teu grupo caseiro, pensa em ti e nos irmãos do teu grupo caseiro. Vamos tentar ver quanto que a gente se encaixa dentro disso aqui. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui eu tenho um parênteses que eu quero fazer depois. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos a todos, à medida de que havia necessidade. Não vendiam por vender e botar no pé dos apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Vocês veem que na realidade, a multiplicação era um curso natural da vida da igreja. Porque a Bíblia fala que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A vida da igreja era tão impactante que as pessoas olhavam e falavam, aquele povo é diferente. Nossa, aquele povo é diferente. O que tem neles? Eles comem junto, eles repartem junto, eles são eles são unidos, eles se preocupam com os outros, se tem necessitados, um abre mão de uma coisa para poder abençoar o outro. E começa a vida de igreja. Aqui, quando fala assim, diariamente perseveravam unânimes no templo. Entendam que não existia templo de pregação além, né, não de pregação, existia um templo, né, que era o templo de Jerusalém. Quando fala no templo aqui, ninguém ia lá pregar. Totalmente equivocado se alguém ler esse texto e achar que quando fala aqui que perseveraram unânimes no templo, entrava dentro de um auditório, um pregava e os outros ouviam. Não. Até porque, eu até estava falando esse dia no grupo caseiro, no templo existia uma parede que o judeu podia ultrapassar, mas o gentil, o que não era judeu, ele não podia ultrapassar.
Se ele ultrapassasse, ele podia, acho que até ser apedrejado, ele era expulso, e eu acho que até apedrejado, porque não foi expulso. Bom, expulso. E então, a visão do templo era o pátio aberto. Era um pátio aberto, onde todos tinham acesso, que era o lado exterior do templo. Né? Na realidade, a parte coberta mesmo lá, que era o Santos dos Santos, só o sacerdote podia entrar. Então, eles se perseveravam no templo, o que eles faziam? Eles iam para o templo, porque o templo era um lugar que tinha muita gente para pregar o evangelho. Eles iam para o templo para falar sobre o entendimento que eles tinham. Tinha muita discussão de doutrina, tinha pessoas que eram gregas, filosofias gregas, enfim. Tinha vários tipos lá. E aí eles iam para pregar o evangelho. Não era para ir para um templo, ficar lá sentado ouvindo um pastor pregar, né? Então isso nunca foi o desejo de Deus para a vida da igreja. Isso é uma visão do Antigo Testamento que Jesus quebra isso. Jesus faz cada um de nós sacerdote, e ele não quer isso. Ele não quer que um pastor fique pregando e todo mundo ouvindo isso constantemente. Esporadicamente, tem sim a responsabilidade de um pastor, de um presbítero trazer o ensino, mas Jesus quer nós como sacerdotes, o quê? Uma vida de intimidade com ele, porque no Antigo Testamento, para você buscar Deus, você tinha que ir até o sacerdote. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos constituiu sacerdote, reino e sacerdote. Lembra lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a primeira parte. Só que ele fala, a fim de proclamar o evangelho daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos fez sacerdotes. E ele quer nos usar para alcançar outras pessoas. Aquele versículo aquele que a gente estava cantando. Como é que era a frase? Que o mundo, podemos nosso mundo transformar. Se tivermos a vocação, entendermos nosso objetivo, nós podemos fazer esse mundo diferente, transformar esse mundo. Mano, já estou quase acabando aqui. Então, aqui se estabelece a igreja. Como a igreja continua? A igreja continua sendo perseguida e expandindo, porque cada um foi para um lado. A igreja, eles começaram a perseguir, matar, né? E aí cada um foi para um lado. E aí a igreja vem e cresce, expande muito, muito, muito. E aí, Paulo, ele já vem nos livros para frente, já com uma organização, organizando um pouco mais as igrejas. Então ele escreve a carta aos Filipenses, que era uma igreja. Ele escreve a carta aos Romanos, que tinha igreja em Roma. Ele escreve a carta aos Coríntios, que tinha igreja em Coríntios. Ele escreve a carta aos Efésios, que era a igreja de Éfeso. Ele escreve a carta aos irmãos de Tessalônica, que é o 1º e 2º Tessalonicenses. Ele escreve a carta aos Colossenses. E aí Paulo vai escrevendo, todas elas, né? Ele que escreve, Paulo. Acho que Hebreus que não é bem claro se é ele que escreve. Então Paulo vem escrevendo as cartas e explicando, e aí sim, explicando o funcionamento da igreja, que é onde eu quero chegar e finalizar. Vamos lá em Efésios agora. Primeiro, vamos ler quatro textos aqui. Lion, tá aí, tá fácil aí não? Lê aí Atos 2:42, Rafa. Atos 5:42. Carlos. 1 Coríntios 16:19 e Colossenses 4:15, Cristóvão. Bora aí. Vamos ler lá. Lion. Bem alto. Com certeza, nesse texto, eu posso dizer, que é algo que a gente precisa avançar e aprender, né? Mas uma coisa que eu estava pensando,
inúmeras vezes, os irmãos pedem para a gente orar, ungir com óleo. E inúmeras vezes eu sei por outros irmãos que a pessoa foi curada. Eu acho que a igreja ela tem uma característica de não falar aquilo que Deus faz, né? Muitas vezes os irmãos vêm aqui na frente, pedem oração, vão para casa, são curados e sequer depois chega no grupo caseiro e falam: manos, os irmãos puseram amor em mim e eu fui curado. Inúmeras vezes, isso muitas vezes. A gente, até no grupo caseiro, os irmãos oram, a pessoa é curada e ela não vai para o grupo caseiro e depois diz assim: mano, vocês oraram aquele dia para mim, por mim. Tem que falar mais alto. Você vê que não é um problema agora. Já era um problema lá de trás. Dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer, né? Vamos ter essa prática. Porque essa é a ação do Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim: mas não tem cura. Tem muita cura. Tem muita cura. A gente vê muitas pessoas sendo curadas. Eu tenho um exemplo que eu falo... O Pietro e as crianças, a gente tinha uma prática, né? Ficou doente, vamos ungir com óleo. Até esses dias atrás aí, agora não lembro a última vez que ele ficou doente, mas quando orava, eu lembro que quando ele era mais pequenininho ainda, ele falava assim: pai, eu tô com dor, passa o olhinho, porque estimulava ele a entender que o óleo e a oração curava. Agora, se eu não tenho a prática disso, e aí, por exemplo, assim, quantas vezes eu vim falar para vocês, eu falo por mim, por erro, né? Foi uma curada, amém, beleza. Aí a vida segue. Aí vai lá: Senhor, irmãos, ora por mim e tal. Aí vai lá, o irmão ora, abençoa, o Senhor vai lá e cura, o cara, tô curado. E esquece e nem fala, né? É exatamente igual esses 10 leprosos. Eu acho que a proporção do que dá testemunho do que aconteceu é muito baixa. A gente tem que pregar, a gente tem que crescer nesse versículo, mas nós temos que testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. Bora lá. Segue lendo ali. Me perdi aqui, peraí. Atos 5:42. Agora é o Rafa. No templo de novo. Não existia templo nesse estilo fechado. Era o templo, a parte externa. Eles iam pregar o evangelho, tentar convencer os outros de Cristo. De casa em casa. 1 Coríntios 16:19. Áquila e Priscila é a igreja que está em sua casa, ou seja, a igreja estava na casa. Colossenses 4:15. E a igreja que está em... A igreja do Novo Testamento não é templista. Não existia... Não estou condenando quem vai no templo. Mas a revelação que Deus nos deu, a gente não pode viver uma vida... A gente tem que entender isso até para poder pregar para as pessoas. Não era uma visão templista. Era uma visão de igreja nas casas. Por quê? Porque tinha o objetivo que a gente vai chegar agora. Efésios 4. E a gente finaliza Efésios 4 aqui, tá? E Efésios 4, não perdendo o foco, né? Eu quero agora falar sobre igreja na casa. Finalizar com esse tema, igreja na casa. Sobre relacionamento e tal. Eu tenho falado que, às vezes, a gente se converte e o ambiente de igreja ele é tão gostoso e tão propício que nós nos travamos, nos fechamos, né? E aí a gente não é uma igreja, não que não seja, mas tem um pouco de dificuldade de ser voltada para fora, para o externo, né? E ela tem uma graça de Deus voltada para o interno. Isso é bom, isso é maravilhoso, porque relacionamentos fortes, duradouros,
São juntas e ligamentos fortes e resistentes. Mas Jesus não nos chamou para isso, né? Jesus nos chamou para fazer discípulo. Jesus nos chamou para viver como igreja. É o ministério comum. É edificação nas juntas e ligamentos e proclamação do evangelho do reino de Deus. A gente é muito forte, se é que pode dizer que é forte, mas dá muita ênfase na edificação das juntas e ligamentos, que é o primeiro parte do propósito do ministério comum, que todos nós temos. Ministério comum, todos nós. Serviço que todos os santos que se converteram têm. Edificar a vida dos seus irmãos e pregar o evangelho do reino de Deus. É quando alguém que está em Cristo cresce em Cristo, ou quando alguém que não conhece a Cristo se converte a Cristo. Essa é o nosso objetivo. Ponto. Quando nos convertemos, às vezes fica tão bom esse relacionamento gostoso e que a gente perde o foco da segunda parte, que é de alcançar outras pessoas. E aí acontece aquilo que eu falei, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e vai, e a pessoa não frutifica. E bato aqui de novo. Frutificação é o curso natural da vida de um discípulo. Não é normal que o discípulo não frutifique. O discípulo que não frutifica, e aqui estou falando especificamente de ganhar vidas. Tá? É claro que existem muitos outros frutos, e são considerados e são importantes. Mas esses frutos, que poderia se dizer de Gálatas lá, que é o fruto do Espírito Santo, ele tem uma direção, que é o quê? Alcançar outras vidas. Né? Lembra da parábola dos talentos? A parábola fala que um ganhou 1, o outro ganhou 2 e o outro ganhou 5. Né? O que ganhou 1, ele teve uma correção severa em relação a isso. Fala, servo mau e infiel. Né? E fala que ele seria jogado no lago de enxofre, não lembro, no abismo. Né? Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa frutificar. Ah, mas então precisa frutificar amanhã? Não estou falando isso. Mas eu estou falando que a gente não pode se acomodar, passar 1 ano, 2, 3, 4 e não frutificar, não ganhar vidas e achar que é normal, entendeu? Que achar que é normal. Não pode. A gente tem que procurar os irmãos e falar, olha, eu tenho dificuldade, o que está acontecendo? Você está pregando evangelho? Rapaz, estou pregando todo dia. Você está pregando todo dia e não está convertendo, então de repente será que não é o que você está falando? Vamos orar ao Senhor? Será que a gente precisa jejuar, clamar? Vamos pedir a Deus e tal? Mas você não está... Ah, não, eu não estou pregando muito. Você está pregando quanto? Ah, eu prego uma vez por mês, uma vez cada semana. Ah, então vamos pregar mais, vamos tentar, vamos pegar aqui uma lista. Quem que são teus amigos? Ah, o João, o Pedro, o Marquinhos, blá, blá, blá. Cara, vamos sentar com eles, vamos tentar trazer eles para perto, vamos fazer um café com os irmãos, pegar um, trazer, chamar eles para conhecer a vida da igreja. Ah, quem que são teus parentes? Tem algum dos teus parentes que poderia? Talvez, tem esse, aquele. Pô, beleza, então, teu alvo, objetivo. Eu falo assim, às vezes a gente quer ganhar vida, mas é muito aleatório. Ah, se colocar alguém com alguma pessoa com sede, fome de justiça do meu lado. E aí passa os caras morrendo de sede, fome de justiça, e o cara está ali pensando, quando é que deu o jogo do Palmeiras? Vai jogar o quê? Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Minha faculdade, eu quero ser um médico, depois do médico eu quero fazer pós. Quero ser um atleta, jogar isso e tal. Aí vai para casa, Senhor, coloca pessoas com sede, fome de justiça do meu lado. E passa os caras morrendo de sede, fome de justiça do lado. Então, assim, a gente tem que ter foco, objetivo. Senão a gente fica... Quando a gente olha para as Escrituras, aquele texto que eu falo muito de Paulo fala assim, corro não sem meta. Luto não como desferindo golpes no ar. Senão a gente luta deferindo golpes no ar. A gente fica brigando com o vento. E vai perder, porque quem briga com o vento não ganha nada. Vamos lá. E aí, dentro dessa edificação, a gente vai ler agora sobre a igreja. Eu queria falar sobre a igreja nas casas, e aí, dentro desses 2 textos, Efésios 4, 11, e ele fala assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia de que induzem ao erro,
com que induz ao erro. Aí ele tem a segunda parte. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O grupo caseiro, a gente tem crescido, a igreja tem crescido, e isso aqui é um versículo que tem muito a ver com o grupo caseiro, né? Dentro dessa falta de objetivo, o que eu tenho percebido e tenho falado com o Neuco Tarcísio que tem me preocupado? Cidades, falando aqui de cidades que tem mais de um grupo caseiro, 2, 3 grupos caseiros. Às vezes, os irmãos têm um relacionamento bom de comunhão, mas às vezes o relacionamento com o grupo caseiro deles não é bom, né? E o que a gente precisa entender? Que nós fomos colocados dentro desse grupo. Nesse momento, estamos dentro daquele grupo caseiro. Então, o meu relacionamento principal tem que ser com aquele grupo. O Felipe não está dizendo que não é para se relacionar com os outros irmãos da cidade. Não tem nada a ver com isso. Tá? Mas priorizar a vida daquele grupo caseiro. O que é isso? Eu fui visitar o irmão que não está vindo nos encontros. O irmão faltou, um encontro, 2, 3, e eu estou dentro daquele grupo caseiro. Eu falo, pô, peraí, fulano faltou. Cara, vamos mover aqui, ó, pessoal, a gente precisa ir lá visitar o irmão. Ele não veio, já tem 1, 2 encontros, está passando por uma dificuldade, de repente, vamos lá. As jovens servem as mais velhas, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa, para as meninas aí, evoluir, né? Assim, ver a necessidade, ir limpar uma casa, ir prestar um serviço, né? Não que não façam, mas eu acho que também é algo que a gente precisa conversar com as mulheres. Os homens servem os mais velhos, né? Há essa unidade de pregação de evangelho, ou seja, eu sei dentro do meu grupo caseiro quem é que está ouvindo evangelho, quem as pessoas ali, os meus irmãos do grupo caseiro estão pregando, eu me disponho para ir pregar, eu tenho meu tempo de oração com meus irmãos do grupo caseiro, eu sei a necessidade financeira dos meus irmãos. Pô, o irmão está passando uma necessidade, fui na casa dele, chego lá para o cooperador e falo, cara, fui lá, ele está meio mal de grana, pô, será que a gente não pode abençoar ele de alguma forma e tal, é uma necessidade. Eu sei quem está doente, eu sei quem está passando por um processo de depressão, de dificuldade, eu conheço a realidade do grupo caseiro, ou eu sou muito bom de me relacionar com todo mundo sem concentração, né? E eu percebi que tem muita gente que se relaciona com muita gente e pouco com concentração. Manos, Jesus nos chamou para viver uma obra gostosa para nós. Jesus nos chamou para fazer discípulo. Ele não está preocupado se o meu relacionamento melhor, quem eu mais gosto de estar, é com o Neuco Tarcísio. Ele me chamou para fazer discípulo. Se isso custar abrir mão, entendam, de um pouco de tempo com o Neu, para poder me concentrar em outros irmãos, é o que vai ter que acontecer, né? E às vezes eu vejo assim que esses relacionamentos eles ficam tão fortes que assim, o cara sai daqui e vai lá para não sei aonde para estar com os irmãos e não tá com o cara do grupo caseiro durante a semana. Mas como assim? Peraí, como assim? Esporadicamente pode ser, mas peraí, como assim? O cara tem um bom relacionamento com outra cidade que nem eu já vi e não se relaciona com o grupo caseiro. Você precisa entender realmente a tua função dentro do corpo de Cristo. Grupo caseiro é aquele grupo que vai saber das minhas necessidades, vai saber das minhas dificuldades, vai saber, eu vou ter que ser transparente, eu vou ter que abrir o meu coração, é onde vai fluir a minha vida como igreja, é onde eu vou pedir oração. Então, esse grupo caseiro precisa estar alinhado, né? As mulheres, ideias, pegam lá, anotem, as amigas, façam um chá, chamem uma ou duas amigas, concentrados, vai fazer um chá, eu vejo lá as irmãs oram. Glória a Deus, que orem bastante mesmo. Mas às vezes, pega a oração do grupo caseiro, se junta, coloca lá 1, 2, 3 nomes, traz para dentro e vai pregar o evangelho. Traz para dentro, vamos conhecer, chamar uma. Não, mas ela não quer. A gente nem sabe, às vezes não quer. Eu acho que dentro desse texto baseado em Atos, a gente percebe que os irmãos se convertiam pela vida como a igreja vivia. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, é mostrar a vida da igreja, né? Se a gente tem um panfleto forte que é a vida da igreja,
que é Jesus atuando na vida de cada um. A gente tem que mostrar para as pessoas incrédulas a vida da igreja, né? Senão a gente se fecha, fica ali e tal, um relacionamento gostoso e tal, gostou até produtivo internamente, mas não consegue multiplicar. E Jesus quer que nós multipliquemos. Então, e nesse grupo caseiro, se a gente pegar esse texto aqui, ó, vamos pegar o 14, do 11 ao 14. Fala assim, vou pegar o contrário. Para que não sejamos como meninos, vamos pegar o 14, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, a gente precisa chegar na unidade da fé, que é o 13, no pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para chegar nisso, a gente precisa ter edificação do corpo de Cristo. E para isso, cada um precisa desempenhar o seu serviço. E para que se desempenhe o serviço, o corpo precisa estar aperfeiçoado e correto, ordenado pelos ministérios comuns, específicos, os pastores, os apóstolos. Então os pastores vão lá, organizam essas juntas e ligamentos, discipulado, quem que vai ficar com quem e tal. Isso começa a funcionar. Há um aperfeiçoamento dos santos. E os santos começam a desempenhar o seu serviço. Veja bem, desempenho do seu serviço. E fica uma pergunta, eu tenho desempenhado meu serviço? Perguntem isso para vocês. Perguntem para os discipuladores de vocês. Às vezes parece que é uma coisa que é quase... Meu Deus, se eu perguntar, eu posso ouvir um não aí e vai me... Perguntem. Desempenhando o serviço, a edificação do corpo de Cristo e todos chegam à unidade da fé. E não haverá mais meninos agitados por todo o vento de doutrina, sabe? O cara vai lá, ouve uma palavra. Ai, que palavra bonita! Aí vai lá no YouTube, outra palavra, nossa, aquele pastor e tal, nem entendeu que o que o cara falou é uma asneira, não tem nem fundamento da fé dele, nem tem nada a ver com aquilo que ele crê, mas porque o pastor falou 3 palavras bonitas, tá tudo certo. Já coloca no status, já manda para o irmão, nem filtra, não tem capacidade de filtrar, né? Não tem capacidade de filtrar. Eu estava falando que é igual você pegar um braço, 2 braços. Um braço aqui, você exercitar todo dia, 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 30 quilos. E esse aqui você não exercita nada. Vai chegar um dia, que você vai precisar usar os 2, esse aqui você vai ter força, esse aqui vai estar fraco, né? Esse tende a quebrar, esse aqui vai estar resistente. Então, nós precisamos entender a justa cooperação de cada parte. E ele fala assim, ó, mas seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, ou seja, essas juntas de companheirismo, discipulado, cooperadores, isso funcionando, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um podendo ajudar ali, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, amados? Nos concentremos, né? A palavra hoje é sobre concentração, mais uma vez. Não perder o foco daquilo que Deus quer para nós. Satanás é expert em tirar os nossos olhos do Senhor. Muitas vezes não... Porque às vezes a gente acha que Satanás vem como um dragão, com uma espada, cuspindo fogo. Não, às vezes Satanás vem com um carro bom. Como um carro bom. Aí sendo que aquele carro é gostoso, pô, mas o carro custa caro pra caramba, e aí tu tem que trabalhar mais, porque tu tem que sustentar aquele carro, e aí daqui a pouco tu quer comprar uma casa boa, melhor, uma casa maior, e aí tu tem que ralar. Não que em alguns momentos da nossa vida a gente não precise abrir mão de algumas coisas para conquistar algo. Mas muitas vezes a gente torna isso como o centro das nossas vidas, né? E é isso que Satanás quer. Porque Satanás sabe que se ele chegar com uma coisa muito abrupta, nós vamos rechaçar na hora. Porque nós vamos identificar claramente que não é de Deus. Mas ele também sabe que se devagarinho ele for colocando coisas perigosas na nossa mão, e nós não percebermos, há uma chance maior de nós termos problemas lá na frente. Então ele vai tentando nos esfriar, né? A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos se esfriaria. Então, concentremos no grupo caseiro. O grupo caseiro é um ambiente de alegria, é um ambiente da minha família, é um ambiente em que há liberdade, é um ambiente, né? Aí eu falo para os irmãos, não para os cooperadores. Manos, às vezes o cooperador vai lá e ele fica procurando o que falar durante a semana. O grupo caseiro não é para o cooperador falar, não é para o cooperador trazer ensino. Quero dizer para vocês o seguinte, o grupo caseiro é para vocês, todos, nós todos, falarmos o que aconteceu durante a semana. Né? Agora, se não acontece nada, aí tem uma palavra que fala reunionite. Vira uma reunionite. Né? E aí o cara fica falando, fala uma palavra, fala duas. Não é. O grupo caseiro é rico quando um chega e fala, olha, eu fui pregar o evangelho essa semana e eu vi isso, foi difícil, tomei uma pancada, fui pregar o evangelho, foi bom, foi uma bênção. Manos, eu fui visitar lá a irmã que estava lá com dificuldade, né? Pô, eu vi que ela está passando necessidade, a gente pode ir lá semana que vem, ajudar ela, limpar a casa dela, servir ela. Manos, eu li um texto aqui na Bíblia, essa semana eu fiquei meditando nele, foi muito bom, Deus falou comigo, ouvi o louvor, esse louvor foi maravilhoso, olha, Deus falou isso, me animou a isso. Isso é o grupo caseiro. Né? O grupo caseiro é para isso, é para que os irmãos cheguem no grupo caseiro e contem como foi sua semana. Mas se não acontece nada durante a semana, o que vai acontecer no grupo caseiro? Nada. Né? Parem e pensem assim, é normal que não aconteça nada na vida de um discípulo, que o cara não tenha nada para compartilhar no grupo caseiro em uma semana? Já se falou, pelo menos coisa ruim vai ter. Para orar, né? Hora que a semana foi terrível. Hora que essa semana eu não consegui tirar um tempo para me concentrar. Olha, hoje, irmãos, eu não tenho nada para repartir com vocês. E eu quero que vocês orem por mim, porque essa semana foi osso. Foi difícil. Mas, às vezes, muitas vezes, tem irmão que sai mudo, entra calado. Aliás, entra mudo, sai calado. Às vezes, passa a semana, tem irmão que sequer lembrou que tinha o grupo caseiro. Arrumou um outro compromisso que é mais importante que o grupo caseiro. Qualquer outro compromisso é mais importante que o grupo caseiro. Revejam os seus conceitos de fé. A igreja não sustenta ninguém, não. Ela pode ajudar durante o período, mas quem sustenta a vida de um discípulo é Cristo. E se o cara não tem entendimento de grupo caseiro, ele tem falta de entendimento de Cristo. Ele não entende, pelo menos uma visão ampla sobre a vida de Jesus. Porque Jesus morreu, ele não morreu para que cada um de nós vivesse nossa vida independente. Ele morreu por uma noiva. E ele vai vir buscar a sua noiva, que é a sua igreja, que vive como igreja. Amém, manos? Senhor, nos ajude, Pai. Nos dê graça a nos relacionarmos, Senhor, assim como vimos aqui sobre a vida de Pedro e dos discípulos, com intrepidez, com alegria, Senhor, como tiveram esse entendimento de recém-convertidos e já com uma disposição em seu coração de ampliar o reino de Deus, de multiplicar o reino de Deus. Pai, nós também queremos ter isso, Senhor. Ajuda-nos a termos compaixão, assim como Jesus tinha pelos perdidos, mas também ajuda-nos a andarmos concentrados, a cuidarmos, não cuidarmos de ficar vigiando um ao outro, mas servirmos de suporte, como a palavra fala, suportando-vos uns aos outros. Senhor, ajuda-nos que nos nossos vínculos de relacionamento, eles possam ser vínculos de amor. Jesus falou que nisto é glorificado meu Pai, em que vás e dê muitos frutos, e queremos te glorificar, Senhor, e queremos frutificar para te glorificar. Tu também falou que o amor da igreja era um testemunho, o amor dos irmãos era um testemunho da vida de Cristo. Senhor, e nós queremos amar uns aos outros, nós queremos nos sujeitar uns aos outros, nós queremos suportar uns aos outros, como servir de suporte. Senhor, para que as pessoas que andem ao nosso redor, que elas estejam conosco, que vejam a vida de Cristo em nós. Pai, às vezes lutamos com tantas coisas nesse mundo e eu aqui me coloco diante disso, cabeça cheia, muita coisa para fazer,
Deus, mas não deixa, Pai, que nós nos envolvamos demasiadamente com as coisas desse mundo. Pai amado, só aquilo que é importante, só aquilo que é necessário. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor, que tem atrapalhado, Senhor, a nossa concentração, que talvez tenha nos deixado como uma semente que caiu entre os espinhos, mas nós queremos ser como aquela semente que caiu em boa terra, Senhor. Aquela semente que caiu em boa terra e que multiplicou e deu muito fruto. Nós queremos ser o homem que recebeu o talento e multiplicou o talento, Senhor. Em nome de Jesus, usa, Pai. Usa, Senhor, a nossa vida como igreja, tantos irmãos que tem aqui, Senhor, tantas pessoas que se renderam a Cristo, entregaram sua vida a Cristo. Pai, que isso não fique guardado para nós, mas que outras pessoas possam, através de nós, conhecer aquilo que temos vivido, Senhor. Que o mesmo desejo que havia no coração dos apóstolos, pois o mesmo Espírito que havia nos apóstolos é o mesmo Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Há poder através do Espírito Santo para nos fazer testemunhas. Como fala em Atos, que há o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo desceria sobre nós e nós recebemos o poder do Espírito Santo no dia do nosso batismo e depois tivemos nossas experiências com o Espírito Santo. E que isso, Senhor, possa inundar o nosso coração e nos ajudar a multiplicar a vida de Cristo, tanto dentro quanto fora da igreja, Pai. Em nome de Jesus. Usa teu povo, Senhor, usa teu povo. Em nome de Jesus. Amém.